Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui no templo da nossa igreja para começar o estudo bíblico de hoje. Ainda que eletrônica ou virtualmente, mas nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, aquilo que nós estamos chamando de panorama bíblico. Eu quero começar o estudo de hoje iniciando com uma oração. Peço que você feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Nós vamos orar e ter uma palavra de oração nesse instante. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos agradecidos pelo dia que o Senhor nos concedeu, pelas nossas atividades, por aquilo que fizemos. Obrigado pela Tua graça, pela Tua bondade e pelo Teu sustento para conosco. Te louvamos, ó Pai, pela oportunidade que Tu nos concedes de estudarmos a Tua Palavra, de crescermos a cada dia na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Te pedimos que o Senhor nos ajude nesse instante, nos abençoe, nos ilumine com o Teu Santo Espírito, para que possamos compreender o estudo de mais um livro da Tua Palavra e, acima de tudo, possamos praticar aquilo que vamos aprender nessa noite. Nós oramos agradecidos, no nome de Jesus, te pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos começar então aquilo que eu tenho chamado de panorama bíblico dessa terça-feira, 11 de agosto de 2020. O Antigo Testamento tem 39 livros e está dividido em 5 partes. Você pode ver aí as 5 partes divididas em cores diferentes. Pentateuco, 5 livros, livros históricos, 12, livros poéticos, 5, profetas maiores, 5, profetas menores, 12, num total de 39 livros. Nós estamos estudando a segunda parte, os livros históricos, essa parte que você vê aí em cinza. A segunda parte, que é denominada de livros históricos, é essa daí. Esses são os livros que compõem a segunda parte. Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Hoje nós vamos estudar o livro de Ruth. Essa imagem que vocês estão vendo é bem sugestiva. Mostra aí uma mulher trabalhando no campo, fazendo uma alusão àquilo que nós vamos ver no livro de Ruth. É algo semelhante que Ruth vai fazer. Ela está no campo trabalhando, você vê alguns homens na imagem de fundo e uma mulher mais afastada lá no fundo. Então nós vamos estudar o livro de Ruth. Resumo do estudo. Vamos dividi-lo em 3 partes. Primeira, conteúdo do livro. Segunda, informações gerais. E terceira, esboço do livro. Então, nós vamos fazer como sempre, essa é a mecânica que eu tenho feito. Nós vamos considerar essas 3 partes, lembrando que nós vamos nos deter mais na terceira parte, que é o esboço do livro, onde nós lemos algumas partes, alguns trechos do livro, ok? Então, esse slide resume o restante do nosso estudo. Então, vamos aí às 3 partes que compõem o nosso estudo de hoje. Primeira parte, conteúdo do livro. Vamos ver algumas informações a respeito do livro. As primeiras palavras indicam que este livro é um complemento ao livro dos Juízes. Isso está no capítulo 1, versículo 1. Eu peço que você abra sua Bíblia ou ligue o seu celular e deixe a sua Bíblia aberta até o final, pois nós vamos ler alguns trechos, algumas passagens desse livro. Por favor, veja aí o capítulo 1, versículo 1, o primeiro versículo do livro diz assim: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe,
com sua mulher e seus 2 filhos. Então, essa primeira informação do versículo 1, ela é bastante importante para nós. Ela vai dar para nós o ambiente histórico no qual o livro aconteceu, os episódios do livro aconteceram. Então veja, nos dias em que julgavam os juízes. Só para vocês terem uma ideia, o livro de Ruth, ele é uma micro-história dentro de uma macro-história. A macro-história é o período dos juízes. Nós vimos no estudo anterior, você pode conferir lá na playlist do nosso canal, o livro dos juízes. Nós temos um período de aproximadamente 350 anos, que foi o período dos juízes. Então, a macro-história é o livro dos juízes e a micro-história é o livro de Ruth. Então, essa informação inicial do versículo 1 diz, nos dias em que julgavam os juízes, ok? Então, a macro-história é o livro dos juízes, a micro é o livro de Ruth, ok? Então, você vê aí que é uma espécie de, por isso essa frase inicial é um complemento ao livro dos juízes. A última palavra dá a entender que um dos seus alvos é destacar a genealogia do Messias. Essa expressão que eu deixei em amarelo, ela é importante. O livro se encerra falando de uma genealogia. A ideia é mostrar que Deus, na sua providência, tem cuidado dos fatos e nós vamos ver a continuidade da genealogia do Messias, que virá lá no Novo Testamento. Olha só, continuando aqui, o livro dos Juízes é um dos mais tristes da Bíblia, sem dúvida nenhuma. O livro dos Juízes é muito triste por conta dos eventos e do que os seus personagens fazem. O texto, por exemplo, nós estamos em Ruth, mas veja aí uma página anterior, Juízes capítulo 21, versículo 25, diz assim, Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Então veja, não tinha rei em Israel e cada um fazia aquilo que achava mais correto. E aí nós vemos verdadeiras barbaridades no livro. É muita coisa errada. Só para citar 2 exemplos aqui. Jefté, por exemplo, lá no capítulo 11 de Juízes, ele faz aquele voto precipitado e depois há aquela discussão se ele matou ou não matou a sua filha. E também já no final do livro nós temos o evento do levita, que quando a sua concubina foi morta, ela pegou a sua concubina morta, cortou a mulher em 12 pedaços e distribuiu um pedaço para cada tribo dos filhos de Israel. Então é por isso que você vê essa expressão, um dos livros mais tristes da Bíblia. Ao passo que o livro de Ruth é uma das mais lindas histórias, narrando como Ruth se tornou a bisavó de Davi, um dos progenitores do Messias. Então, 2 palavras importantes aqui nesse slide que eu destaquei em amarelo. Genealogia, apontando para o Messias, e a Ruth, uma estrangeira, uma moabita, que é a cidade natal dela, se tornou a bisavó do rei Davi. É Deus conduzindo a história na sua providência para que, de fato, o Messias viesse no futuro para salvar o seu povo. Desse modo, não somente Raabe, a prostituta, mas também Ruth, a moabita, entraram na genealogia de Cristo. Isso está em Mateus 1, versículos 5 e 6. Irmãos, isso aqui é interessante. 2 mulheres estão na genealogia de Jesus, lá em Mateus capítulo 1. E essas 2 mulheres não são, quando a gente lê o início da história delas, elas não eram boas referências. Por exemplo, Raabe. Raabe era uma prostituta. Nós vemos isso no livro dos Juízes, lá no capítulo 2. Quando ela acolhe os espias, ela acreditou no Deus de Josué e no Deus dos espias. Só que Raabe era uma prostituta e depois acreditou em Deus e se converteu. E você tem Ruth, uma moabita, uma estrangeira, 2 mulheres que lá no Novo Testamento
entram na galeria, entram na genealogia de Jesus. Olha que frase interessante, essa última desse slide. Quão grande é a graça e o amor divino. De fato, quão grande é a graça e o amor divino. Capazes de transformar pessoas como Raabe, como Ruth e como tantos outros personagens da Bíblia, capazes de transformar, por exemplo, um Manassés, um homem muito ruim, um verdadeiro demônio na terra, um homem extremamente devasso e afastado dos caminhos do Senhor. Quão grande é a graça e o amor divino, capazes de também, nós vemos no Novo Testamento, de transformar um homem como Saulo de Tarso. Nós vemos isso lá em Atos capítulo 9. Quão grande é a graça e o amor divino. E ele continua transformando pessoas. Transformou a mim, transformou a você e pode transformar todos aqueles que creem nele. Quão grande é a graça e o amor divino. Eu trouxe aqui o versículo e coloquei na tela só para vocês verem. Mateus capítulo 1 é o texto da genealogia de Jesus. Versículos 5 e 6 falam exatamente de Raabe e de Ruth. Diz assim: Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora a mulher de Urias. Talvez você se surpreenda com essa informação. Mas aqui no livro, só adiantando um pouco, a Ruth vai se casar com um homem chamado Boaz. Adivinha quem era a mãe do Boaz? Esse detalhe, essa informação, é provável que alguns não se lembrem, mas a mãe de Boaz é Raabe. Raabe, sim senhor, aquela prostituta lá de Josué capítulo 2. Raabe é a mãe de Boaz, que aqui no livro nós vamos ver que se casou com Ruth. Quão grande é a graça e o amor divino. Então você tem essas duas mulheres citadas na genealogia de Jesus, Raabe e Ruth. O autor do livro. A tradição judaica o atribui a Samuel, a exemplo do livro dos Juízes. Mas, aqui vem as minhas conjunções adversativas, que eu sempre falo, né? Das 5 da língua portuguesa. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, mas não sabemos ao certo. Então, há esse pensamento na tradição judaica que foi Samuel, filho de Ana, a Ana, aquela que era estéril, que o Senhor a fez mãe e a fez conceder esse filho consagrado ao Senhor. Mas nós não sabemos ao certo. Essa tradição judaica diz que Samuel teria escrito tanto o livro dos Juízes, que seria a macro-história, como o livro de Ruth, que seria a micro-história. Nós não podemos bater o martelo e falar categoricamente sobre isso, mas eu diria que é uma possibilidade boa. Samuel é um personagem muito importante na história de Israel. A data em que o livro foi escrito, entre os anos de 1268 a 1258, num período aproximadamente de 10 anos. Então, veja, hoje nós temos que contar aproximadamente 10 anos de história, mas na semana passada, quando nós estudamos Juízes, eu contei 350 anos em 1 hora. Eu acredito que 10 anos vai ser mais fácil. Então, 10 anos em 60 minutos. Mas vamos em frente aqui. Deixa eu só conferir com vocês esse período aí de aproximadamente ou quase 10 anos. Está no capítulo 1, versículo 4. Confira aí comigo, por favor. 1,4 diz assim: Os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Então você tem esse período aí de aproximadamente 10 anos em que os eventos do livro acontecem. Tema. Se eu fosse resumir o tema numa palavra, a palavra é essa daí, resgatador. Veja aí, por favor, essa expressão aparece no capítulo 2,
no 3 e no 4. Eu quero ler um versículo de cada capítulo, só para ficar registrado aí essa questão. Capítulo 2, versículo 20 diz assim: Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Esse homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Então, é Noemi que diz que o Boaz é um parente resgatador. Agora veja capítulo 3, versículo 9. 3:9 diz assim. Quem está falando agora é Ruth. Disse ele: Quem és tu? Ela respondeu, Ruth. Sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. E também no capítulo 4, versículo 14, nós vemos pela terceira vez o tema do livro nessa palavra resgatador. 4:14 diz assim: Então as mulheres disseram a Noemi: Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Então, você percebe aí nos capítulos 2, 3 e 4, o tema numa palavra, a palavra é resgatador. Significado do nome: Ruth significa amiga. É um bom, bonito significado, diga-se de passagem. Jesus em Ruth. Bom, nós temos falado que Jesus está presente nos 66 livros da Bíblia. Ora de uma maneira mais clara, outra hora de uma maneira mais velada. Mas o fato é que Jesus está nos 66 livros da Bíblia. Vamos ver aí então, Jesus em Ruth. Ele é o nosso parente resgatador. Os 3 versículos que lemos acima. Nós podemos conferir isso por tipologia, lendo essa referência aí, Mateus 20, 28. Olha só que coisa interessante, nós vamos ver exatamente uma palavra semelhante com essa, resgatador. Mateus 20, 28, Jesus estava conversando com os seus discípulos e ele diz o seguinte: Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Notem essa palavra que está em amarelo, resgate. Portanto, nós podemos fazer esse paralelo dos versículos que nós lemos lá em Ruth, para o que Jesus está dizendo em Mateus 20, 28. Ele veio para resgatar, para ser o resgatador. Lá em Ruth, quem vai fazer esse papel é Boaz. No Novo Testamento, quem vai fazer efetivamente é o Senhor Jesus. E notem no final do versículo de Mateus 20, 28, que Jesus veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, não é por todos. Não há universalismo, nós não cremos nisso. Nós não cremos que Jesus morreu por todos, mas que ele morreu pelo seu povo, pelos eleitos, pela sua igreja, pelas ovelhas, pelo trigo. São algumas expressões utilizadas na palavra de Deus. Então você pode fazer essa ponte. Boaz é o resgatador lá em Ruth e Jesus é o resgatador efetivo descrito aqui em Mateus 20, 28. Olha como a Bíblia é extraordinária e harmônica ao ligar ou linkar os temas. Sigamos aqui. Segunda parte das 3, informações gerais. Vejamos aqui. Gênero literário. Ruth faz parte dos livros históricos, como já dissemos. É o terceiro de 12 livros. Número de capítulos do livro, 4. Então, hoje é mais tranquilo. Hoje são 4 capítulos. No nosso último estudo de Juízes, eram 21 capítulos. Então, hoje dá para a gente ir mais devagar, dá para a gente respirar, ok? 4 capítulos. Número de versículos, 85. Capítulo principal, 4.
Boaz casa com Ruth. Então, o capítulo 4 é o desfecho do livro, aonde vai acontecer o casamento entre Boaz e Ruth. Isso a gente vai ver lá no final do estudo, ok? Versículos principais, capítulo 1, versículos 16 e 17. Veja aí, por favor, capítulo 1, versículos 16 e 17. Esses são os versículos principais e também os versículos provavelmente mais conhecidos do livro. Diz assim, 1,16. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Irmãos, eu coloquei aí, entre parênteses, a palavra casamento, só para enfatizar o seguinte. Normalmente, algumas pessoas usam esse versículo para colocá-lo em convite de casamento. Bom, mas o texto não fala disso. O texto não foi escrito com esse propósito. O que nós temos aqui é a declaração de uma nora para a sua sogra, de uma nora que ama a sogra. O texto não fala de casamento. Porque não é incomum as pessoas escolherem esse versículo aqui. Então, se você quiser escolher um versículo para colocar em convite de casamento, eu sugiro que você utilize o livro de Cântico dos Cânticos. É mais apropriado. Por exemplo, outro versículo que é possível que se coloque, mas também fora de contexto, é 1 Coríntios 13, em que o texto diz assim, o amor jamais acaba. Bom, mas esse versículo também ele não é dito num contexto de casamento. Então, eu sugiro que versículo para casamento bom encontra-se no livro de Cântico dos Cânticos, que é apropriado para o relacionamento de um homem e de uma mulher. Ok? Eu destaquei aqui só para citar e não esquecer desse comentário. Então, essas belas palavras foram ditas por Ruth, que amava a sua sogra Noemi. Ok? Maior capítulo 2, são 23 versículos. Menor capítulo 3, são 18 versículos. Então, aqui você tem as informações gerais, são dados, são estatísticas a respeito do livro. Terceira parte, esboço do livro. Aqui a gente caminha um pouco mais vagarosamente, como só tem 4 capítulos, dá para a gente ler alguns trechos, algumas passagens a respeito do livro. Ele está dividido em 4 partes. Primeira, o retorno de Noemi para Belém com Ruth, capítulo 1. Segunda, Ruth apanha espigas no campo de Boaz, capítulo 2. Terceira, o pedido de Ruth para Boaz na eira, capítulo 3. Quarta, o casamento de Boaz e Ruth, capítulo 4. Então, nesse slide nós temos aqui um resumo geral do que trata o livro de Ruth em seus 4 capítulos e 85 versículos. Repare que eu destaquei em amarelo uma palavra para cada parte. Na primeira parte, a palavra-chave aí é retorno. Na segunda, a palavra é campo. Na terceira é pedido. E na quarta, casamento. Na verdade, nós temos aqui 4 partes ou 4 cenas que resumem o livro. Cada cena leva um capítulo, ok? Então, 4 partes ou 4 cenas. Vamos a elas, vamos ver cada uma delas aqui. Vejamos essas 4 partes de Ruth. Primeira, o retorno de Noemi para Belém com Ruth, capítulo 1.
Vejamos os pontos da primeira parte. Primeiro ponto, a morte de Elimeleque e de seus 2 filhos. Capítulo 1, versículos de 1 a 5. Eu quero ler esse trecho com vocês. Eu penso que esse trecho ele é importante para a nossa compreensão do livro. Acompanhe comigo, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Nos dias em que julgavam os juízes, é aquilo que nós falamos, é a micro-história dentro da macro-história dos juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então veja, a história começa triste. Por causa da fome, Elimeleque, a sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eles saem da terra de Belém, e é curioso que a palavra Belém significa casa de pão. E eles estão saindo de Belém porque não há pão. Olha que ironia, não há pão na casa de pão, que é Belém. E por conta dessa fome, eles saem de Belém, a casa de pão, e você pode ver o paralelo impressionante. Jesus vai nascer aonde? Em Belém. Jesus vai nascer lá no Novo Testamento em Belém. E lá em João 6 ele vai dizer, eu sou o pão que desceu do céu. Então Belém é casa de pão, mas ironicamente não há pão na casa de pão. E eles vão para a terra de Moabe, uma viagem aproximadamente de 80 quilômetros, saindo de Belém e indo para Moabe. 80 quilômetros. Para nós hoje, uma distância relativamente pequena. Nós temos carro, tem helicóptero, tem vários meios de transporte mais eficientes. Para eles, uma viagem um pouco mais demorada. Então, 80 quilômetros entre Belém e Moabe. Eles vão para lá por causa da fome. E em quase 10 anos, o que vai acontecer? Morre o marido, Elimeleque, e morre os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Em quase 10 anos, 3 mortes aconteceram. Noemi se vê então viúva, desamparada dos filhos, e ela está triste, e daqui a pouco ela vai retornar. Segunda parte, Noemi e suas 2 noras deixam Moabe. Capítulo 1, versículos 6 e 7. As 2 noras, a Orfa e a Ruth. 3. Noemi aconselha as suas noras a voltarem para Moabe. Capítulo 1, versículos 8 a 14. Noemi ouviu falar que, quase 10 anos depois, de novo o Senhor se lembrou com misericórdia de Belém e agora há pão lá. Agora há pão na casa de pão. E Noemi vai voltar sem seu marido, sem seus 2 filhos. Suas noras estão indo atrás dela. Mas a Noemi diz, minhas filhas, voltem para casa, fiquem aí. Veja, eu não tenho marido, não tenho mais filhos, e mesmo que ainda hoje eu tivesse relação com algum homem, vocês esperariam que essas crianças crescessem para se casar com elas? Voltem para a sua cidade, fiquem aqui, não me sigam. Então Noemi aconselha as suas noras a voltarem para Moabe, capítulo 1, versículos 8 a 14. 4. A promessa solene de Ruth, capítulo 1, versículos 15 a 18. É aquele trecho que nós lemos, quando a Orfa ouviu as palavras de Noemi, a Orfa voltou para a sua terra, ficou na sua terra. Mas a Ruth não, fez uma promessa solene nos versículos 16 e 17 que nós lemos.
A Ruth diz assim, olha, aonde quer que você for, eu vou. Aonde você pousar, eu pousarei. Aonde você morrer, eu morrerei. E o Senhor faça comigo o que quiser. Se apenas, o versículo 17 diz, faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então a Ruth está decidida e convencida a voltar para Belém com a sua sogra Noemi. É provável, irmãos, o texto não fala, mas é provável que a Ruth tenha visto a influência de Noemi. É provável que Noemi tenha falado alguma coisa, tenha falado do seu Deus, e a Ruth está convicta e vai voltar para Belém com a sua sogra. 5. O amargo retorno de Noemi. Capítulo 1, versículos 19 a 22. Eu quero ler o final do capítulo 1. Acompanhe aí comigo, por favor. 1:19. Então, ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam, não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi? Visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita. E chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Então, eu deixei essa palavra retorno sublinhada, que é para que nós enfatizemos a ideia da primeira parte. O retorno de Noemi para Belém com Ruth. Significado dos nomes dos personagens do capítulo 1. Veja só, eu trouxe o significado de cada nome aqui, do capítulo 1. Elimeleque, o falecido. Elimeleque significa meu Deus é rei. Noemi significa amável. Malom, olha o significado. Malom significa doença. Agora, se você achou esse nome estranho, veja o nome do irmão. Olha o irmão. Misericórdia. Quilion significa definhamento. Bom, eu fico pensando, o texto não fala, onde é que a Noemi estava com a cabeça para colocar o nome das crianças desses meninos dessa forma. Nós não temos informação no texto, mas é provável que é possível que o parto de ambos tenha sido difícil. Tanto o de Malom quanto o de Quilion. Agora, veja, a Noemi, por talvez ter tido partos difíceis, nasce o Malom, aí nasce a doença, depois nasce o seu irmão Quilion, e o nome dele significa definhamento. Eu fico imaginando que se esses meninos fossem para a escola, eles iriam sofrer bullying, com certeza. Com esses nomes aqui, esses nomes não ajudam ninguém. Bom, mas talvez tenha sido isso. A Noemi marca esse evento do nascimento de ambos. Talvez tenha sido isso, não sabemos ao certo. Por exemplo, quando nascem os gêmeos, Esaú e Jacó. Jacó recebe esse nome porque ao nascer ele já vem segurando o calcanhar de seu irmão Esaú. Então o nome dele ficou Jacó, enganador, suplantador. Tanto é que no futuro, quando ele já é mais adulto, já com uma certa idade, Deus tem que mudar o nome dele para Israel, porque com esse nome fica difícil, né? Enganador. Olha só mais um significado, órfã, aqui voltou, significa pescoço. Gente, não é carne de pescoço, ok? É pescoço, apenas. E Ruth significa amiga. E Mara significa amargo. É por isso que a Noemi, quando ela chega, diz assim, não me chamem de Noemi, que significa amável, me chamem de Mara ou de amargo. Eu não tenho motivos para ter esse nome, Noemi, amável. Podem me chamar de Mara, amargo. Combina mais
com a situação que eu estou vivendo. Então, esses são os significados aqui. Talvez os mais estranhos aqui, desconhecidos, sejam malom, doença, e quilion, definhamento. Segunda parte, Ruth apanha espigas no campo de Boaz, capítulo 2. Vejamos os pontos da segunda parte. Primeiro, Ruth vai ao campo apanhar espigas, capítulo 2, versículos 1 a 3. Então, a palavra-chave que eu deixei sublinhada aí é campo. Capítulo 2, versículos de 1 a 3. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Lembrando que Boaz era filho da prostituta Raabe, ou ex-prostituta. 2:2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que mo favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Essa palavra do versículo 3, casualidade, é preciso que nós a expliquemos aqui. Por quê? Porque nós cremos que não existe casualidade, não existe acasos na vida do crente. Nós não seguimos a teologia do Lulu Santos. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Não seguimos isso. Também não seguimos a teologia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não há essas coisas na vida do crente. Não há casualidade. Lá em Provérbios, Salomão vai dizer que a sorte se lança do regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. O que está acontecendo aqui não é casualidade, é a providência de Deus. Seria uma Jesuscidência, uma Cristocidência. Aí fica uma teologia melhor. Porque Deus está controlando todas as coisas, Deus está na sua providência, cuidando. Lembram-se que nós falamos da palavra genealogia do Messias em slides anteriores? E também o objetivo do livro é mostrar que Ruth se tornará bisavó de Davi, o ancestral do Messias. Não é casualidade, é a mão da providência de Deus. É casualidade da perspectiva de Ruth, porque ela foi colher espigas e ela não fazia a mínima ideia que estava no campo de Boaz, o seu resgatador. Então, brincando com vocês, não seguimos a teologia do Lulu Santos e muito menos do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não concordamos em absoluto com essa teologia aí. Tá? Essa teologia é furada. 2. Boaz encontra Ruth e lhe fala com bondade. Capítulo 2, versículos 4 a 16. Esse trecho aqui vai mostrar que o Boaz chegou no campo e perguntou quem era aquela moça, quem era aquela jovem. E aí os trabalhadores, os servos vão informar que era Ruth, a nora de Noemi, que havia voltado de Moabe com ela há poucos dias. Então aqui Boaz encontra Ruth e lhe fala com bondade. Terceiro, Ruth volta para a cidade com o cereal apanhado no final da tarde. Capítulo 2, versículos 17 a 23. O texto vai nos dizer que Ruth passou aquele dia trabalhando, colhendo espigas. Nós podemos ver isso no capítulo 2, versículo 17. 2:17 diz: esteve ela, Ruth, apanhando naquele campo até à tarde. Debulhou o que apanhara, e foi quase um efa de cevada. Então ela trabalha o dia todo, e agora ela vai voltar para a cidade, vai se encontrar novamente com a sua sogra Noemi. Terceira parte é o pedido de Ruth para Boaz na eira. Capítulo 3. Vejamos os pontos da terceira parte. Primeiro, o plano de Noemi.
capítulo 3, versículos 1 a 5. Quando a Ruth voltou para casa, ela informou a sua sogra aonde tinha ido, no campo aonde ela ia trabalhar, e quando a Ruth disse, olha, eu estive no campo de Boaz, a Noemi falou assim, olha, ele é nosso parente, ele é o resgatador. Isso nós já lemos, mas eu quero ler novamente, capítulo 2, versículo 20, a Noemi diz assim, 2:20. Então, Noemi disse à sua nora, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi, esse homem, o Boaz, é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Aí no capítulo 3, versículos de 1 a 5, a Noemi faz um plano. Minha filha, se arrume, tome um banho, coloque a melhor roupa que você tiver, passe um perfume e vá até a eira encontrar-se com Boaz. Ele vai passar a noite na eira. Vá até lá. Esse é o plano, capítulo 3, versículos 1 a 5. 2. Ruth pede para Boaz ser o seu resgatador na eira. Capítulo 3, versículos 6 a 13. Então, eu deixei a palavra pede sublinhada para combinar com a terceira parte, e a palavra-chave é pedido, o pedido de Ruth para Boaz na eira. Vamos ler esse trecho, vale a pena a gente ler. Eles se encontraram na eira naquela noite, e veja o que o texto diz, 3:6. Então, foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então, chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se. E eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Estende a tua capa, em outras palavras, é o pedido de Ruth para que ele se case com ela. Veja aí, versículo 10. O Boaz gostou do pedido da Ruth. Versículo 10. Disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Irmãos, essa expressão do versículo 11 é impressionante. Lembram-se lá de Provérbios 31? Mulher virtuosa, quem a achará? Essa expressão só é dita para Ruth. Em toda a Bíblia só é dita para Ruth. Salomão escreve lá em Provérbios 31, mulher virtuosa, quem a achará? E ele descreve lá num poema, num acróstico no texto hebraico. E talvez nós tenhamos achado a mulher virtuosa. Está aqui, capítulo 3, versículo 11 de Ruth. Toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. É claro que Salomão, ao escrever Provérbios 31, não estava se referindo a Ruth, mas essa expressão ela não vai ser encontrada em nenhum outro lugar da Escritura. Versículos 12 e 13. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que, pela manhã, se ele quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até a manhã. O Boaz gostou do pedido dela e ele diz assim, só há um problema, eu sou o número 2 aqui.
É verdade que eu sou um parente resgatador, mas na minha frente há um outro parente mais próximo a Elimeleque, o ex-marido de Noemi. Então eu sou o número 2. Faz o seguinte, eu vou resolver isso aqui. Amanhã de manhã eu vou me reunir na praça da cidade e vou esperar esse cidadão aqui e vou falar. Se ele quiser te resgatar, que te resgate. Se não quiser, fica sabendo que eu vou te resgatar. Então, ele é o número 2. Tem alguém na frente dele, ok? 3. Ruth volta para casa de manhã. Capítulo 3, versículos 14 a 18. E aqui tem um detalhe interessante, gente. Eles passaram a noite na eira, mas eles se respeitaram, eles não tiveram relação sexual, entendendo o princípio estabelecido por Deus. O sexo é bom, é puro, é santo, mas deve ser feito da maneira correta, dentro dos princípios da palavra de Deus. Ele dormiu no canto, ela dormiu em outro. E o Boaz diz assim, vai embora cedo, para que não se saiba que teve alguma mulher aqui na eira. Então eles não tiveram relação. O Boaz está preocupado falar com o número 1, mas eles se respeitaram. O princípio bíblico que nós aprendemos, Gênesis 2, 24, portanto, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O sexo é bênção de Deus para o casamento. Eles não são casados. Então o Boaz quer fazer tudo corretamente, como manda o figurino. Está aqui um bom exemplo para ser seguido. Quarta e última parte. O casamento de Boaz e Ruth, capítulo 4. Vamos ver aí, o Boaz tem que conversar ainda com o número 1. Vejamos os pontos da quarta parte. Primeiro, o resgatador não aceita resgatar a terra e Ruth. Isso aqui é uma boa notícia para o Boaz. Capítulo 4, versículos de 1 a 6. Só para resumir para os irmãos, no capítulo 4, o Boaz ele vai para a porta da cidade, para a praça da cidade, aonde as coisas eram resolvidas. E diz o texto no capítulo 4, no início, que ele chama 10 anciãos, 10 testemunhas, para serem testemunhas oculares da conversa que ele quer ter com esse homem. E é curioso que esse homem não tem nome, ele é chamado aqui de fulano. É curioso isso daqui. O Boaz está na porta da cidade e ele viu que o número 1 está chegando. E ele diz, ô fulano, vem aqui. E ele chama nós diríamos, né, o fulano de tal, para conversar. O Boaz vai conversar com ele e diz assim, é o seguinte, a Noemi voltou de Moabe, o marido dela faleceu, e cumpre a você resgatar a terra que pertencia ao marido dela, Elimeleque. E aí o fulano diz assim, tá bom, eu vou resgatar. Talvez, não sei se o Boaz tenha ficado triste aqui, né? Aí o Boaz continua dizendo, mas tem uma outra coisa, o fulano, né? Como é descrito aqui no texto. Quando você resgatar a terra que era de Elimeleque, você tem que resgatar também a Ruth, a nora de Noemi, o marido dela faleceu. A Ruth era casada com o Malom, com o que significa doença. E o Quilion era casado com a Orfa. E aí o fulano vai dizer o seguinte, bom, e se é assim, então eu não posso resgatar, porque eu já sou casado. Não vai dar. A gente não sabe, né, talvez a mulher dele fosse muito ciumenta, ele diz, não, eu não quero arrumar encrenca lá em casa não. Então, faz o seguinte, resgata você. Olha, se é dessa forma, se eu tenho que resgatar a terra e resgatar a Ruth, para levantar descendência ao Malom, ao falecido Malom, então isso, eu não posso fazer isso, porque eu já sou casado. Então, resgata você. Então, Boaz agora tornou-se o número 1. Agora ele pode se casar com a Ruth.
E aqui nós nós vamos ver exatamente isso. Aqui eu quero ler para a gente já caminhando para o final. Número 2, a confirmação do casamento diante das 10 testemunhas. Capítulo 4, versículos 7 a 12. Vamos ver aí, finalmente, o casamento aí de Boaz e Ruth. 4:7 diz assim: Este era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permutas, o que queria confirmar qualquer negócio. Isso aqui é estranho para a gente, né? A gente não isso não faz muito sentido para nós, mas era assim que eles faziam naquela época. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Isso está na lei, está lá em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 9. Disse, pois, o resgatador a Boaz: Compra-a tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: Sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, que significa doença, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: Somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Então aqui nós temos a confirmação do casamento diante das 10 testemunhas. Capítulo 4, versículos 7 a 12. 3. O nascimento de Obed, 4, de 13 a 17. Aqui eles já casaram, a Ruth engravidou, deu à luz um filho, e eles colocaram o nome da criança de Obed. Número 4, a última coisa. Genealogia de Pérez até Davi. Eu destaquei uma das palavras, uma palavra era genealogia e a outra era bisavó. Veja aí a genealogia de Pérez até Davi, capítulo 4, versículos 18 a 22, para a gente encerrar o estudo de hoje. 4:18, diz assim: São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Então veja a genealogia do Messias sendo apontada aqui. Ruth, portanto, é uma micro-história dentro da macro-história dos juízes. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, diz o capítulo 1, versículo 1. Deus, na sua providência, se lembrou de Noemi, se lembrou de Ruth, eles têm esse filho, o Obed. Obed é o pai de Jessé, Jessé é o pai de Davi. Significado dos nomes dos personagens do capítulo 4. Nós fizemos isso no capítulo 1 e eu quero encerrar fazendo a mesma coisa no capítulo 4. Boaz significa força. Obed, adorador. Jessé, dádiva. Davi, amado. Então aqui você tem o significado dos nomes dos personagens principais do capítulo 4. Aqui eu fiz nessa imagem, só para a gente fechar,
o resumo do livro de Ruth. Vá acompanhando a setinha, por favor, que aparece aí no seu slide, no seu vídeo. Elimeleque, aí aparece o nome errado, né? Tá Eimeleque, mas o correto é Elimeleque. Elimeleque, Noemi e seus filhos vão para a terra de Moabe. Noemi fica viúva, seus filhos casam-se. Suas noras também ficam viúvas. Vá seguindo a setinha. Noemi decide retornar à sua terra natal. Orfa, que significa pescoço, a gente viu, decide voltar, enquanto Ruth persiste em ficar com Noemi. Noemi busca um resgatador, o parente resgatador. Aparecem dois, o Boaz, que é o número 2, e o número 1, que era o fulano de tal, que acabou desistindo por dizer que já era casado. Ruth encontra-se com Boaz, e a última setinha, Boaz casa-se com, aí tá Rit, mas na verdade é Ruth, ok? Isso aqui é uma imagem pronta que eu peguei da internet, então o nome onde se lê Rit é Ruth, e onde se lê Eimeleque é Elimeleque. Meu Deus é rei. Muito bem, meus irmãos, era isso que eu tinha para falar no panorama bíblico do livro de Ruth, esse precioso livro da Escritura, apenas 4 capítulos, 85 versículos, mas tão precioso, um livro que mostra a genealogia do Messias e a bisavó de Davi, a ancestral do Messias, a Ruth. Próximo estudo, semana que vem, se Deus quiser, nós estudaremos 1 Samuel. Mas isso é assunto para o nosso próximo estudo. Por hora nós ficamos por aqui. Eu quero convidar você nesse instante para que nós oremos mais uma vez, agradecendo a Deus pelo estudo. Agradecemos por você ter nos acompanhado, ficado conosco, assistido o estudo até o final. Eu quero orar encerrando o estudo dessa noite. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, vamos ter mais uma palavra de oração. Deus eterno, nós te agradecemos porque tu és o Deus da providência, o Deus que não se esquece dos seus, o Deus que cuida, que abençoa e que providencia todas as coisas. Te louvamos, ó Deus, pelo estudo bíblico de hoje, pelo livro de Ruth, apenas 4 capítulos, um livro tão pequeno, mas tão rico para nós, onde nós vemos a providência de Deus, essa ancestral, a bisavó de Davi, que traria no futuro o Messias, o Senhor Jesus. Quão grande é a graça e o amor divino para chamar pessoas como Raabe, a prostituta, como Ruth, a moabita, a estrangeira, como Manassés, que citamos, o rei Manassés, e também como Paulo, que também citamos no estudo, homens e mulheres que foram alcançados pela graça de Deus. O Senhor continua fazendo isso na história e me alcançou e alcançou aqueles que nos assistem nesse instante. Louvado seja o teu nome, porque tu és, o Senhor Jesus é, o nosso parente resgatador. O Senhor Jesus veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Louvado seja o teu nome pelo estudo de hoje, pelo entendimento, pela iluminação do Espírito Santo. Te pedimos que pratiquemos aquilo que aprendemos nessa noite. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um bom restante de noite e fiquem todos na paz e na graça do Senhor Jesus.